um estudo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, mostrou que 52% dos trabalhadores sofrem de ansiedade nas empresas. Segundo a pesquisa, um dos motivos apontados é a falta de proximidade entre colaboradores e as lideranças. Esse problema acaba criando também sentimentos como frustração, cansaço e desânimo. Para falar com a gente sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga especialista em gestão de pessoas e avaliações psicológicas e professora aqui da UBRA, Letícia Ventura. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao Conexão RS. Como é possível nós termos um bom ambiente, um ambiente de cooperação dentro das empresas? Boa tarde a todos, um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Nós temos diversas ações, no campo de gestão, de área organizacional, que podem estar sendo estruturadas pelas organizações para que a gente tenha um menor sofrimento dos nossos trabalhadores, dos nossos colaboradores, em contrapartida uma produção e uma maior qualidade de vida para eles. Talvez as primeiras coisas que nós precisamos pensar é evitar justamente o que a pesquisa aponta, esse distanciamento, entre gestão e colaboradores. Metas definidas, metas que não exaustem os colaboradores, metas que não ultrapassem a capacidade dos colaboradores, é outro item super importante. E, sobretudo, uma comunicação funcional na empresa, que a gente poderia estar falando não só de uma questão de proximidade, mas uma questão de uma comunicação funcional que pudesse proporcionar para esses colaboradores, a manifestação, de como se sentem em relação aos processos de trabalho. Eu acho que essa é uma das questões super importantes e que estão aí para serem discutidas, ainda mais no momento como vivemos agora, Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil já era um dos países com maior número de taxa de adoecimento de servidores, de trabalhadores, e nós temos um crescente aumento aí em razão da pandemia do Covid-19, A gente vê exaustão, a gente vê insegurança no campo organizacional, gerando ainda mais frustrações e muitas vezes também afastamento desses colaboradores. Pois é, professora, isso acaba causando, como a pesquisa mostra, ansiedade, frustração, vários problemas no funcionário, e esse tipo de gestão é mais fácil em empresas menores, com equipes menores. Agora, numa grande empresa, como a liderança consegue se aproximar do funcionário e o funcionário se aproximar da liderança? Primeiro, eu acho que tendo a visão, a missão, os valores da empresa entranhados também nos seus colaboradores. Ou seja, a empresa deseja que o trabalhador produza e o trabalhador deseja ter um bom ambiente de trabalho. Então, o que a gente precisa é conciliar esses desejos, para que a qualidade de vida desses trabalhadores e automaticamente a qualidade de produção dos seus trabalhos possam vir de encontro daquilo que a gente espera. A gente percebe também, que a ansiedade, ela é um transtorno, ela é um sentimento que faz parte da nossa vida. Porém, quando, desmedido, a gente começa a falar de sofrimento psíquico e automaticamente de doenças patológicas, Então, a gente começa a falar, da necessidade de uma proximidade. É falsa, muitas vezes, a ideia de que em empresas pequenas nós podemos ter uma comunicação mais funcional, talvez pela proximidade entre gestores e colaboradores. Mas nem sempre isso acontece, Dentro da área da psicologia, nós temos diversas ferramentas que poderiam estar sendo utilizadas para que a gente pudesse medir o clima organizacional, ou seja, é como se a gente colocasse um termômetro lá na organização e pudesse sentir através dele como estão essas relações. Então, em empresas maiores, a gente normalmente tem mais estruturada a questão dos recursos humanos, a parte que vem para contribuir também com essa comunicação mais funcional entre gestão e trabalhadores, colaboradores. Então, a gente tem aí essa ferramenta da pesquisa de clima organizacional, que pode ser uma ferramenta muito boa, no sentido de ser colaborativa, para que a gente possa mediar essa relação.
né? Então, em empresas maiores, a gente utiliza o clima organizacional, as pesquisas de clima, para que a gente possa aí pensar, né, em projetos de desenvolvimento, né, junto aos nossos colaboradores. Mas lembrando que a comunicação, independente, né, do tamanho de uma organização, ela pode ser funcional ou não funcional. E o que o profissional, né, enfim, os gestores precisam ter esse cuidado é como está a comunicação na minha organização. Esse é o ponto-chave. Perfeito. Agora, do outro lado, se o funcionário chega na empresa, o patrão está lá sempre com a porta fechada, não conversa com os funcionários, o funcionário não recebe e-mails, não tem consciência dos valores da empresa, tem jeito do funcionário buscar essa aproximação? Tem alguma estratégia para isso? A gente sempre brinca, assim, né, que existem algumas lideranças, né, que acabam não conseguindo ocupar esse espaço de líder, né, e é quando a gente tem as maiores dificuldades, né. Mas, obviamente, nós temos muitas vezes colaboradores que conseguem atingir, né, esses gestores a ponto de conseguir algumas transformações. E talvez a busca incessante pela tentativa do contato talvez seja o mecanismo mais adequado para tentar aproximação. A porta está fechada, ela está fechada por algum motivo, né? Obviamente pode ser uma timidez, pode ser o gestor não se sentir à vontade para essa relação, né, com seus colaboradores, mas o que nós precisamos daqui a pouco é com maior frequência bater essa porta e poder tentar acessar o nosso gestor. Né, para que com isso a gente consiga ter uma proximidade, ou feedbacks com aquelas pessoas mais próximas a ele, né, se a gente tem chefias dentro da organização, a gente poder transportar isso, transparecer isso, né, para que a gente possa quebrar essa barreira, né, desse gelo, né, entre colaboradores e gestores. A gente sabe que na prática, isso é muito difícil de acontecer, né, quando as pessoas não estão abertas para a mudança e para o diálogo. Mas é uma tentativa. E quando a gente percebe que a organização, de fato, ela está adoecida a ponto de não conseguir comunicar-se com seus trabalhadores, com seus colaboradores, o que a gente percebe é uma alta rotatividade de profissionais. Ou seja, os meus colaboradores ficam muito pouco tempo na organização. A gente tem uma maior rotatividade. Portanto, isso pode ser um dos primeiros sinais que, tem alguma coisa na minha comunicação com os meus colaboradores que não está funcionando. Então, isso é um sinal de alerta, né, que liga tanto para os colaboradores quanto para a gestão, quando a gente tem um alto índice de rotatividade, porque nós estamos aí externalizando as dificuldades que a organização possui de comunicação, de ofertar um espaço adequado. Porque, sem sombra de dúvidas, a área ergonômica, né, a gente poder ofertar um espaço de trabalho adequado fisicamente para os nossos trabalhadores é um fator importante. Porém, a gente percebe que as pesquisas, né, atuais nos dizem que a questão do sentir-se bem está muito mais ligada às questões afetivas, emocionais, do que qualquer outra coisa na nossa organização. Então, é isso que a gente precisa focar em poder transpor essa barreira e permitir uma maior comunicação, que pode, né, ser uma comunicação talvez no início um pouco mais truncada, um pouco mais difícil, mas realmente em algumas situações a gente só vai conseguir com intervenções externas. Talvez os colaboradores, isso não é um banho de água fria, né, nos colaboradores, mas é poder dizer, muitas vezes a gente almeja uma mudança dos nossos gestores que nós não vamos ter se não houver uma estrutura externa, né, alguém lá para fazer essa mediação. Mas é uma tentativa, né? Bater a porta e tentar melhorar esse fluxo de comunicação. Como a gente diz aqui no estado, a tentada é livre, né, professora? Quem sabe dá certo. Agora, quando essa situação já passou do limite, por exemplo, a gente falou muito aqui em ansiedade, né? Se a pessoa, eu já ouvi casos em alguns amigos contando histórias que tinham colegas em algumas empresas que iam chorar no banheiro durante o expediente por conta de, às vezes, uma sobrecarga, às vezes, alguma situação que causava essa situação de ansiedade. Quando chega nesse limite, qual a saída? Tem onde buscar ajuda ou com quem buscar ajuda? Olha, a gente costuma dizer assim, que muitas empresas, muitas organizações contratam profissionais da área da administração, de recursos humanos ou psicólogos organizacionais
para avaliar perfis de seus colaboradores, né? Porém, dificilmente a gente percebe um colaborador avaliando o perfil da sua organização para ver se ali ela se encaixa. Isso tem muito a ver com a falta de oportunidades de desemprego que nós temos no nosso país. Então, a gente percebe muitos colaboradores assumindo cargos ou assumindo, né, funções em algumas organizações das quais eles não compram a ideia nem da missão, nem dos valores, né? E, infelizmente, muitas vezes é isso que acaba gerando esse sofrimento psíquico no colaborador. É importante dizer que o assédio moral no ambiente de trabalho, e aí a gente pode, né, discorrer um pouco mais sobre isso, assim, nas relações trabalhistas, né, e talvez a gente não tenha espaço para isso, mas é considerado, sim, muitas vezes, uma alternativa, né, do colaborador encontrar um viés para se desligar da organização. Né? Então, a gente precisa entender que o colaborador ele tem que ser adequado para o perfil da empresa, mas a empresa precisa, na mesma medida, ser adequada para aquele colaborador. Perfeito. Então, quando a gente tem um exagero, né, de uma distinção, assim, bom, o meu ambiente de trabalho me causa muita angústia, né, me traz sofrimento além da minha capacidade de mediar nesse momento. É um momento de procurar ajuda, né, na saúde mental, né, na saúde pública, ou procurar um psicólogo da sua preferência, aumentar essa questão do autocuidado. E com isso se fortalecer, inclusive muitas vezes para a necessidade da busca de um novo emprego, né? Então é isso que Sim. A gente também precisa entender, que a gente precisa o trabalhador adequado na organização, mas nós também precisamos de uma organização adequada para um colaborador. É uma via de mão dupla. É verdade, assim como toda a relação de trabalho não é diferente. Professora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, as suas dicas foram muito agregadoras na nossa conversa. Obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Fico sempre à disposição. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.